Olá a todos! O título dessa aula é Lei das Proporções Constantes ou Proporções Fixas. Objetivos da aula é reconhecer que nas transformações químicas há proporções fixas entre as massas de reagentes e produtos, aplicar as leis de conservação de massa e proporções fixas para prever massas de reagentes ou produtos. Fazendo uma revisão da lei da conservação da massa, a lei da conservação da massa, também conhecida como lei de Lavoisier, é uma lei que diz que se você fizer uma reação química no recipiente fechado, ou seja, no recipiente onde não é possível mais entrar nem sair nenhum componente, a soma da massa de todos os reagentes será igual à soma da massa de todos os produtos. Isso nós vimos na aula passada. Vamos lembrar. Se eu tiver a reação carbono no estado sólido, reagindo com o gás oxigênio no estado gasoso, o que é isso aqui? Isso aqui é uma reação de combustão ou queima, formando dióxido de carbono no estado gasoso. 3 gramas de carbono reagem com 8 gramas de oxigênio. Quanto que se forma de dióxido de carbono? Por essa lei de conservação de massa, se eu somar todos os reagentes, vai ter que ser igual à soma de todos os produtos. Aqui só tem um produto, não tem problema. Então, X vai ter que ser igual a 3 mais 8. Portanto, o X são 11 gramas. Outro exemplo. Hg líquido. Hg é o símbolo do mercúrio. Então, o mercúrio é líquido a temperatura ambiente. Reage com oxigênio, gás, e forma óxido de mercúrio, que é sólido. Reage 8 gramas de oxigênio e forma-se 108,5 gramas de óxido de mercúrio. Qual é a massa de mercúrio que tinha nos reagentes? Mesma coisa, se eu somar todos os reagentes, tem que ser igual à soma de todos os produtos. Então, y mais 8 vai ter que ser igual a 108,5. Y mais 8 tem que ser igual a 108,5. Como o 8 está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Fica y é igual a 108,5 menos 8. Portanto, y é igual a 100,5 gramas. Então, a massa de mercúrio que tinha era 100,5 gramas. A lei das proporções constantes, também conhecida como lei de Proust, ela diz que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma determinada reação química é fixa. É difícil de entender assim, mas é muito fácil de entender no exemplo. O que isso significa é o seguinte. Por exemplo, se você tem essa reação aqui, água líquida, então o L aqui embaixo significa que ela é líquida, ela se transformou em hidrogênio no estado gasoso e oxigênio no estado gasoso. Se nessa reação 9 gramas de água, se você tiver 9 gramas de água e isso gerar 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, essa proporção ela sempre é conservada. Isso significa que se você utilizar metade da massa da água, ou seja, dividir por 2, vai dar 4,5. Todos os outros componentes também são divididos por 2. Então, se você usar 4,5, ao invés de formar 1, vai formar metade. Vai formar 0,5 de hidrogênio. Da mesma forma, vai formar metade do oxigênio. Vai formar 4 gramas de oxigênio. Por outro lado, se você multiplicasse o reagente por 2, ao invés de usar 9 gramas de água, usar 18 gramas, o dobro, ia se formar o dobro de todos os produtos. Então, veja, 1 vezes 2, 2 gramas,
8 vezes 2, 16 gramas de oxigênio. Então a proporção ela diz isso. Se você dividir um dos componentes por um número, 2 por exemplo, todo mundo é dividido por 2. Se você multiplicar um dos componentes por qualquer número, nesse caso 2, todo mundo também é multiplicado por 2. Vamos fazer alguns exercícios de como a gente consegue descobrir qual é a massa usando essas proporções. Exemplo 1. A gente ainda tem a mesma reação, que é água formando gás hidrogênio e gás oxigênio. E nós ainda temos essa informação. 9 gramas de água forma 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. O exemplo 1, ele só tem uma incógnita, ou seja, só tem um valor que eu não sei. Qual é a massa de água? Que forma 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio. Aqui eu poderia aplicar a lei de conservação da massa. O que a lei da conservação da massa diz para mim? Que se eu somar todos os reagentes, que é o lado esquerdo, é igual eu somar todos os produtos. Então x tem que ser igual a 10 mais 80, que dá 90. X tem que ser 90. Essa é uma fórmula. Só que quando tem mais valores que eu não sei, eu não vou conseguir usar essa conservação da massa. Então, nesse caso, eu ainda poderia usar o da proporção. Qual é o da proporção? 1 para virar 10, ele foi multiplicado por 10. Então, todos deveriam ser multiplicados por 10. 8 para virar 10, 8 para virar 80 também foi multiplicado por 10. Então, tá certo. Se eu multiplicar todo mundo por 10, dá o que está embaixo. 8 multiplicado por 10 dá 80. 1 multiplicado por 10 dá 10. Portanto, 9 multiplicado por 10 dá 90, do mesmo jeito que a gente tinha encontrado antes, que 10 mais 80 dava 90 também. Mas às vezes isso também não serve, porque você não vai conseguir ver tão simples assim qual é o número que multiplica todo mundo. Então, o jeito que nós vamos usar para resolver esse é usando regra de 3. O que nós vamos fazer? No exemplo 1, nós vamos pegar o seguinte. Nós vamos pegar a água e o hidrogênio, porque eu quero calcular a água. O que eu sei? Eu sei que 9 gramas de água forma 1 de hidrogênio. 9 gramas de água forma 1 de hidrogênio. Só que no meu exemplo eu tenho x gramas de água formando 10. Então eu vou colocar aqui o que eu não sei. Embaixo da água, x, que eu não sei. Embaixo do hidrogênio, o 10 que esse x forma. Aí eu multiplico em cruz. X vezes 1 é igual a 9 vezes 10. Então, x vezes 1 é igual a 9 vezes 10. X vezes 1 dá x. E 9 vezes 10 dá 90 gramas. Como a gente tinha visto que deveria dar mesmo. Então, a massa de água do exemplo 1 é 90 gramas. Vamos para o exemplo 2. Agora, o exemplo 2 é bem mais claro. Eu não posso usar a conservação da massa aqui porque eu tenho dois números que eu não sei, dois valores de massa. Eu sei que A mais B tem que dar 18, mas eu não sei quem é o A nem quem é o B. Então eu não consigo resolver só somando. Vou fazer do mesmo jeito. Eu quero achar o hidrogênio do A. Então, como eu tenho água, tem os dois valores de água aqui. Aqui eu tenho um valor de hidrogênio, aqui eu não tenho. Eu vou usar a mesma equação. Exemplo 2, calcular o valor de A. Eu tenho água formando hidrogênio. O que eu sei? Que 9 gramas de água forma 1 grama de hidrogênio, que é o da equação de cima. No meu caso do exemplo 2, eu tenho 18 gramas de água formando a massa A, que eu não sei qual que é. Multiplico em cruz. Então, 9 vezes A tem que ser igual a 18 vezes 1. 9 vezes A é igual a 18 vezes 1. 18 vezes 1 é 18. O A está multiplicando, ele passa dividindo, fica 18 dividido por 9.
18 dividido por 9 é igual a 2 gramas. Então, já encontrou o A. O A vale 2 gramas. Agora, calcular o valor do B usando a mesma coisa. Só que agora o B é oxigênio. Então, eu vou usar a equação água formando oxigênio. Água formando oxigênio. O que eu sei? Que 9 gramas de água formam 8 gramas de oxigênio. 9 gramas de água formam 8 gramas de oxigênio. 18 gramas de água formam o B. Então, 18 gramas de água formam o B. Multiplica em cruz. B vezes 9 vai ter que ser igual a 18 vezes 8. B vezes 9 é igual a 18 vezes 8. O 9 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar B é igual a 18 vezes 8 dividido por 9. 18 dividido por 9 dá 2, vezes 8 dá 16. O que é importante aqui? Importante é o seguinte, o A vale 2, o B vale 16. 2 mais 16 dá os 18, é a conservação da massa. Se eu somar todo mundo desse lado, dá o que está aqui. 1. O das proporções. Bom, 9 vezes 2 dá 18. Então, se eu multipliquei por 2 para chegar aqui, todo mundo é multiplicado por 2. Então, 1 multiplica por 2 dá o A, que é 2. Tá certo. E o 8 multiplica por 2 dá 16. Tá certo. Está aqui. As proporções estão mantidas. Vamos por exemplo 3. Tem a quantidade de água, eu não sei. Ela forma 3 gramas do gás hidrogênio e uma massa de oxigênio que eu também não sei. Vamos calcular o Y. Para calcular o Y, eu vou usar água formando hidrogênio. Então, vamos lá. Água formando hidrogênio. O que eu sei? Que 9 gramas de água formam 1 grama de gás hidrogênio. 9 gramas de água formam 1 grama. O que eu não sei? Y gramas de água formam 3 gramas de hidrogênio. Multiplique em cruz. Y vezes 1 é igual a 9 vezes 3. Y vezes 1 é igual a 9 vezes 3. Y vezes 1 é Y, 9 vezes 3 é 27. Então, Y é 27 gramas. E agora eu vou calcular o C. Nesse caso, eu tenho que comparar C, oxigênio, com o que eu sei, que é o hidrogênio. Então, eu vou comparar hidrogênio com oxigênio. Eu sei que quando 1 grama de hidrogênio é formado, também é formado 8 gramas de oxigênio. Então, quando 1 grama de hidrogênio é formado, também é formado 8 gramas de oxigênio, igual está aqui em cima. Quando é formado 3 gramas, que é no meu exemplo, é formado C, que eu não sei. 3 gramas de hidrogênio, também é formado C gramas de oxigênio, que eu não sei. Multiplique em cruz. C vezes 1 é igual a 3 vezes 8. C vezes 1 é C e 3 vezes 8 é 24 gramas. Tudo bem? É simples assim. E as proporções como que ficam? Bom, 27 é o Y e 24 é o C. E se você perceber, 24 mais 3 dá os 27. Então a conservação da massa está ok. E das proporções? Bom, olha só. Aqui eu tinha 1. Para 1 virar 3, tem que multiplicar por 3. Então, todo mundo deveria ser multiplicado por 3. 9 vezes 3, 27. É o resultado Y, tá certo. 8 vezes 3, 24. É o resultado do C. Então, tanto a conservação da massa, tá ok, quanto a da multiplicação, quanto a da proporção também. Esse aqui é um exercício para vocês fazerem, exatamente igual a todos os exemplos dados anteriormente. Então, os principais conceitos dessa aula foram a lei de conservação da massa, que já tinha sido visto também na aula passada, e agora mais
recente, a lei das proporções constantes. É isso, e obrigado.